Se você tivesse uma pilha de panquecas de tamanhos variados, como faria para organizá-las da menor para a maior, de cima para baixo? Parece uma tarefa simples, mas com uma única condição: você só pode usar uma espátula, enfiá-la em qualquer ponto da pilha e virar de cabeça para baixo tudo o que tiver acima dela. Qual o menor número de movimentos necessários para ordenar qualquer combinação de panquecas? Esse é o problema das panquecas. Parece um jogo bobo de cozinha, é na verdade um desafio matemático e computacional tão complexo que foi o único artigo científico que Bill Gates publicou na vida, na década de 70, e foi justamente tentando encontrar uma solução para ele. Mas o que panquecas tem a ver com redes de computadores, sequenciamento de DNA e eficiência algorítmica que usamos hoje? Pense bem, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Olá, eu sou o Orlando e vim trazer aqui para vocês um pouco mais sobre este problema das panquecas, também denominado de pancake sorting ou ordenação de panquecas. Tem alguns objetivos, justamente apresentar para vocês o problema em si, como um algoritmo, implementá-lo e demonstrar esse comportamento quanto à complexidade de resolução. Muito bom. Pensando um pouco na história, é sempre importante a gente entender de onde isso veio e para onde isso vai. E tudo começou em 1975, um problema proposto numa revista de matemática, e foi um cenário onde a gente ainda tinha uma dificuldade ali de uso de computadores, era um cenário bastante limitado. E em 79, um desconhecido até a época, chamado William Gates, junto com o seu colega Christos Papadimitriou, trouxe uma abordagem para resolver este problema, né? E já a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Em 1990, esse problema foi incrementado para adição de panquecas queimadas. Em 2000, houve uma melhoria na resolução deste problema. Em 2011, uma última melhoria algorítmica para resolver também o problema das panquecas. Mas o que é o problema em si? Então, a gente tem um chefe de cozinha. Esse chefe de cozinha tem uma característica: ele é descuidado. E aí, quando ele prepara uma pilha de panquecas, essas pilhas saem com tamanhos variados. E aí, quando ele vai entregar essas pilhas a um cliente, ele precisa reorganizar os tamanhos das panquecas para que elas fiquem esteticamente melhor apresentáveis. E aí, por conta disso, ele precisa fazer a ordenação, né? E aí, o que ele faz? Ele pega as panquecas todas do topo, vai virando de cabeça para baixo, vai virando, até que ele consiga organizar o processo. E aí, se eu tenho uma panqueca, fica fácil, eu tenho duas panquecas, fica fácil. Mas e se eu tiver um número muito grande de panquecas? Quantas viradas nas panquecas eu preciso fazer para que eu consiga reorganizar nos tamanhos adequados? E aí, o que os dois contribuintes originais para esse problema pensaram? Eu tenho lá um problema, tenho aqui 4 panquecas para exemplificar. Os tamanhos das panquecas já foram definidos, né? Então a ordenação atual está em 2, 1, 4 e 3. A panqueca maior está no meio do caminho e a gente precisa fazer a ordenação. Então, é preciso identificar esse tamanho das panquecas, sabendo que cada uma delas vai influenciar nesse processo. Faz-se um giro de todas as panquecas para que você consiga colocar a panqueca maior no topo. E aí vai se virando, e a panqueca número 4 vai para o topo da pilha. E aí, quando isso acontece, a panqueca 4 pode ser virada e ela torna-se a maior dentro daquele intervalo. Não mexemos mais na panqueca maior. E aí a gente vira a panqueca 3, a 2 e a 1 para que elas também sejam ordenadas. E aí, nesse caso aqui, nesse exemplo, até para ficar um pouco mais curtinho, né? As panquecas estão ordenadas, elas chegam no ponto
de sequenciamento, então panqueca 1, 2, 3 e 4, e aí consegue-se a ordenação. E aí o final do processo é justamente quando eu não preciso mais manipular nenhuma panqueca e eu chego ao final do processo com todas elas organizadas. Esse é um problema clássico da computação e pode ser apresentado na forma de um grafo e pode tentar ser resolvido usando uma máquina de Turing, né? E essa representação serve exatamente para tratar dessa estrutura. Eu tenho lá um estado inicial, depois eu tenho um estado de varredura. Nesse estado de varredura eu faço a busca pelo elemento maior, né? E aí quando eu chego nesse elemento maior eu reordeno as minhas panquecas para que o elemento maior vá para o topo, e aí faço o flip, a troca, né, das panquecas, volto ao processo de escaneamento de novo para fazer o flip com as panquecas resultantes, né? Então se eu já fiz com a 4, depois eu vou buscar a 3, depois eu vou buscar a 2 e por fim eu vou ordenar a 1, até que eu consiga ordenar as 4 panquecas. E o estado de aceitação é exatamente o conjunto de panquecas ordenado de forma adequada, né? 1, 2, 3 e 4. Qualquer outro estado vai ser um estado de rejeição e não vai completar o processo. E aqui o que acontece? Os autores lá em 1979, eles indicaram que naquele momento os limites máximos de troca das panquecas e limites mínimos ficavam dentro dessas duas funções assintóticas. E aí o problema é que conforme o número de entradas aumenta, né, a capacidade de processamento da máquina também aumenta, né? Preciso de máquinas que consigam resolver esse problema com um nível de processamento alto. E aí existem alguns desafios a partir desse algoritmo original. E aí, em 79, a própria dupla de pesquisadores propôs um desafio um pouco maior. Ele já era um desafio complexo, né, de complexidade computacional alta, e ele acabou aumentando um pouco mais o nível de dificuldade, colocando que uma das panquecas podia estar com um dos lados queimados. E aí, lado queimado atribui mais uma característica para a panqueca, né? Sinal positivo é um lado saudável, vamos dizer assim, e o lado negativo é o lado queimado. E aí, além de representar a ordenação, era importante também colocar o lado queimado para baixo. E aí esse problema se apresentou como NP completo. Ele tem uma solução em tempo polinomial, mas não é a melhor solução. E quando a gente tenta descobrir qual é o número exato de trocas mínimo para se fazer, esse problema se torna NP difícil, porque eu preciso fazer testes de N outras combinações para validar que aquele número de trocas é o mínimo possível. E aí, por conta disso, ele se torna um problema NP difícil, né? E aí, nos anos 90, esse problema retornou ao radar justamente para tentar resolver problemas computacionais. Esse é um desafio computacional, na verdade, dos equipamentos que existiam na época, né? E essa dimensão exponencial fez com que esse problema ficasse um pouco mais esquecido, até 95, onde o Cohen e o Blum conseguiram trabalhar com o problema na sua situação mais difícil, né? Ou seja, ordenar as pilhas com todos os lados queimados numa determinada posição. E aí eles resolveram o problema usando funções máximas e mínimas diferentes, lá do Bill Gates e do Papadimitriou, e aparentemente chegaram numa resolução melhor do que a de 79. Então os limites superior e inferior foram evidenciados de forma mais eficiente do que a dos autores anteriores. E aí, pensando nessa complexidade algorítmica, existe, logicamente, uma aproximação que resolve esse problema num tempo polinomial, né?
E aí, caso eu queira, como eu falei para vocês, identificar se um índice K resolve o problema, ele se torna um problema NP completo. E caso eu queira identificar o menor índice, né, então eu não quero saber se qualquer um resolve, eu quero saber qual é o menor número de trocas. Esse problema se Agradeço torna aí NP pela difícil. atenção. Espero que vocês tenham gostado e procurem problemas como esse que são interessantes de resolver. Um abraço!